meu pai dizia pra mim que eu não devia estudar lá no campo, lá no meu lugar de origem, porque o ensino era fraco, tinha a ideia de que o ensino era fraco. Então a minha vida sempre foi da subida e vazante e cheia. Então quando as águas secavam, era aquilo que delimitava a nossa vida ali. A gente tinha um terreno de várzea e um terreno de terra firme. Então quando eu estava lá, eu só podia ir nas férias, porque eu estudava. Então eu passava um bom tempo assim longe dos meus pais, mas a minha infância foi muito rica e foi gratificante. Quando eu entrei na faculdade, que eu entrei para pedagogia, muito longe do querer dos meus professores, porque eles não queriam isso para mim. Eles diziam que eu tinha que ir para uma área do direito, da medicina, como se formação de professores não fosse importante, como se educação não fosse importante. E eu estava com os meus professores. E eu lembro que eu retornei na minha escola e eu lembro de uma fala de um professor que marcou muito para mim. Ele disse assim: eu não te vejo aí. E eu falei: eu não estou entendendo. Por que eu não posso ser brilhante como pedagoga ou como professora? Por que eu não posso fazer a diferença na pedagogia? Por que eu tenho que fazer a diferença no direito ou na medicina, que são áreas que já são valorizadas? Por que eu não posso lutar dali do chão da comunidade? E aí, nesse meu percurso, eu me juntei a um grupo de mulheres, a UNPIM, a União das Mulheres de Parintins. São mulheres jovens, são mulheres como eu, que estão na universidade, que estão fazendo história. E a gente fez algumas ações no início da pandemia, a gente distribuiu algumas coisas como absorvente, a gente tentou fazer isso dentro da periferia, mas a pandemia ela fechou muito as portas para que a gente pudesse estar atuando nesses espaços. A gente fez também eventos dentro da universidade. O último evento que a gente fez foi uma live que a gente fez sobre violência doméstica. Eu, particularmente, falei sobre violência doméstica no campo, porque a gente sabe que na cidade já aconteceu muito durante a pandemia. Vocês imaginem no campo, que é isolado. Imagina essas mulheres sobre violência. Então, a gente vê que o processo formativo dessas mulheres do campo, elas precisam tratar dessas vozes, dessas raízes. E ainda há pouco ele falava assim, eu estava me emocionando dele falando sobre a história da boneca. Porque mexe com algo que é muito aqui nosso, de história, de luta. Eu cresci ouvindo que a minha cor era parda, eu cresci ouvindo que é a pretinha da lata de óleo. E aí a gente cresce com isso, com estereotipos que não são bonitos, que não nos dão orgulho. E a gente cresce querendo mudar. Eu li um livro da Djamila e ela dizia assim, o processo colonizador ele é tão doente, ele é tão ruim, que ele faz com que você se machuque para que você pareça igual. Aí ela contava da situação do pente, do cabelo, que ela tinha que esquentar o pente, passar no cabelo para que ele alisasse. Muito ao contrário do pai dela, que o pai dela ela já era militante na época. E ela fazia isso contrário, ela conseguiu convencer ele, mas era um processo muito ruim, assim como a questão da religião. Então, partir dessa perspectiva decolonial de educação que respeite a diversidade, porque essa questão colonial ela não respeita a diversidade, ela não respeita o outro diferente, ela quer que todos sigam um padrão. E a gente vive momentos escuros, a gente vive momentos que são ruins, que a gente está tendo que lutar mais do que devia, e aí junto veio uma pandemia que a gente não pôde ir para a rua, não pôde lutar, não pôde questionar tudo o que estava acontecendo no nosso redor, e a perda de direitos foi um retrocesso muito grande. Então, eu estou aqui representando não só o grupo das mulheres de Parintins, mas também representando o chão da comunidade, porque eu venho dessa raiz, e apesar de eu estar hoje na cidade, a gente continua tendo um terreno lá, e a gente continua nesse momento visitando. Depois da morte do meu pai foi mais complicado, né? Porque como tem 6 anos que meu pai faleceu, vai fazer 6 anos. E aí voltar pra lá é reviver um pouco de tudo. E eu ainda tô tratando um pouco disso, porque ainda é muito recente pra mim, dentro do meu coração. Então são coisas, são feridas que ainda não fecharam. E toda essa lembrança ainda é muito difícil, tanto pra mim quanto pra minha mãe. Mas a minha voz hoje é reforçar a luta, reforçar uma educação que valoriza o diferente, que valorize. É lutar por essa educação popular de Paulo Freire, essa educação que vem do chão, que vem do diferente, que respeita a bagagem cultural que cada um traz. Porque a gente vê, eu digo assim, eu não aceito que a pessoa ache que ela tem mais conhecimento porque ela está ali no chão da universidade e não no chão da comunidade. Não. São saberes diferentes, mas que quando a gente agrega, que a gente soma, ainda há pouco, acho que foi o representante do Granado que disse ali assim, o capitalismo quer que a gente venda, aqui a gente quer partilhar. E eu achei tão bonito que vem de uma força de dentro da comunidade, do chão.
E é sobre essas questões que a gente tem que levar para o fórum. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero dizer que, para vocês, parabéns a todos, os professores e os jovens que estão aqui. A CPT gosta de dizer que é resistência, não resistir contra essa coisa ruim que está aí nós querendo nos acabar. E onde acabar é a questão do homem do interior. O homem do campo precisa ter conhecimento muito mais. Se ele não tiver, nós vamos muito mais. E o mundo todo vai sofrer muito mais fome que já tem aí. Muitos países empobrecendo aí, a CPT tem dados. Eu também tenho uma experiênciazinha pequena, mas tenho experiência de viagem lá para Sateré, lá na Barreira. E a gente passou muitos dias lá, a gente viu muita coisa. E outras comunidades ribeirinhas também, né? E que estão em busca de muito conhecimento para que dê uma resistência contra esse capitalismo selvagem. E eu vou dizer duas comunidades que estão na minha cabeça e que não saem todo momento. Se chama Comunidade do Mutuca, Imaués e o Granave aqui no Paraná de Parintins. Porque são coisas naturais, gente. Nós estamos adoecendo pela boca. E essa boca nós está matando. O alimento que nos alimenta está matando todos nós. E por isso nós não podemos perder o conhecimento prático que tem na vida do campo e com os conhecimentos que tem na parte teórica. Então precisa ligar essa coisa. Precisa ligar rápido. Nós precisamos lutar muito, porque a coisa é séria, gente. Senão nós vamos terminar nossa geração morrendo mais rápido e a geração não terá uma outra geração neste mundo. Eu digo que nem é Deus, vamos esquecer não esquecer Deus, mas vamos dizer que nós precisamos. E eu estou aqui, eu sempre falo, professora Simone, e ali a professora lá, e o professor aqui, Adilson, que nós, assessora da CPT. Nós precisamos muito. Vocês são, vou dizer, vocês não são uma estrela, vocês são os grandes gigantes. Com o professor que está chegando aí, o professor que está aqui, com a experiência que vocês têm. A Mãe Terra precisa de nós. E nós precisamos muito mais dessa Mãe Terra. E é por isso que a CPT luta por isso. Nós precisamos dessa floresta, nós precisamos desse ar puro que nós estamos aqui. Você já viu comer uma coisa natural como eu enxerguei ali, que não vamos comer depois mais? Meu amigo, é viver, cara. É viver, isso não é brincadeira não, gente, é sério. E não dá mais para a gente perder isso aí. Nós temos que continuar para que esse povo que virão também coma do mesmo jeito que nós vamos almoçar hoje. É a mensagem da CPT, eu estaria agora no encontro em Itacoatiara, eu vou levar o rito. Eu gosto da juventude, gente. Porque eu sei que tem 67 anos de idade e se não lutar pela uma juventude nova, já era. Liderança é fazer liderança. Não existe outro caminho. E muito obrigado. O Marcos, ele levantou uma questão aí sobre a questão da cor, né? E uma coisa que me inquieta muito é o meu registro. Tem até uma moça que sempre ajuda em casa, que ela é do Quilombo, né? E eu perguntei se ela não me adotava. Você não me adota, eu quero mudar o meu registro. Porque eu não sou parda, eu não me considero parda. Eu sou uma mulher preta. Eu sou uma mulher que, diante de muitas dificuldades, de muitas limitações, até por conta de um sistema que é muito bem arquitetado, né? Um sistema capitalista, um sistema que vem para desagregar os nossos saberes, as nossas culturas, se inquieta com isso. E essa foi a minha caminhada. Diante de 14 anos trabalhando nas comunidades, tanto Terra Firme, Várzea, Colônia, e muitas outras experiências das quais eu não me arrependo e tenho saudade. Porque, assim, fazendo um paralelo entre a cidade e o campo, as emoções, tudo é igual, cada um tem os saberes diferentes, mas o campo ele traz assim, memórias que elas jamais são esquecidas. Principalmente as pessoas que nós levamos junto conosco, como, por exemplo, o seu Sérgio. A primeira vez que eu conheci o seu Sérgio foi em 2001, no Santa Fé. Santa Fé. Então, lá em Santa Fé, eu pude ter a oportunidade de participar, assim... Participar não, mas presenciar o movimento
do campo, o movimento das comunidades, o movimento popular, social, de uma forma assim, mais incisiva. E aquilo assim, me chamou muita atenção, né? E eu digo assim que eu sou analfabeta, né, em todo esse universo de saberes. E por isso que eu busco, apesar de recentemente ter terminado um mestrado, mas eu penso assim que eu ainda preciso aprender muito mais, porque é um conhecimento muito amplo, é muita coisa, é muita história. E cada vez que você vai entrando nesse contexto, mais você se apaixona, mais você quer e você vai desenvolvendo esse sentimento de pertencimento. A minha família, ela é natural da comunidade do Itaboraí, também Menino Deus, onde eu passei a minha infância. Nas férias era o meu lugar preferido, né? Eu ia para lá porque eu gostava de estudar lá na escola também. Era muito emocionante aquela questão de atravessar a Igarapé assim, com a roupa que ia usar na sala, né? Dentro da sacolinha e aquela farofinha dentro de uma latinha. Isso é muito rico. É uma pena assim, que hoje já não tem muito isso. Como nós falamos, a partir do momento que o capitalismo entrou nas comunidades, essas coisas elas foram sendo deixadas de lado. E então nós estamos nessa caminhada. Eu tive um tempo afastada dessa atividade das rodas de conversa por conta de estudo, depois veio a pandemia. Como muitos já falaram, está sendo um processo que nos afastou de muitas situações, né? Nos deixou assim um pouco isolado, entre aspas, porque aí como nós somos resistentes, nós estamos numa caminhada, numa marcha de resistência do legado do Paulo Freire, nós damos um jeito de ficar juntos, né? Usamos a tecnologia e fazemos o possível para estar junto, para estar socializando esses saberes que são tão importantes. E aí, enquanto todo mundo falava, eu fiquei me perguntando, coisas que eu já venho me perguntando. A primeira coisa, como professora, né, a gente tem que se questionar. Que sociedade nós queremos formar? A primeira coisa que nós temos que estar questionando, que tipo de sociedade eu quero estar preparando para o futuro? A Virgínia, ela fez assim, uma colocação aqui muito importante, enfatizando a questão de estar qualificando os jovens. Qualificando os jovens, não para um mercado de trabalho que não vai agregar alguma coisa à vida dele, como o seu Edilson falou, um ensino que contemple a realidade do campo. Um ensino que ele não vai desvirtuar essa questão da plantação, da roça, né, do extrativismo, da pesca e, sobretudo, do cuidar do meio ambiente. Porque eu entendo assim, o campo como um espaço de produção de vida. Como a professora Simone falou, um espaço de possibilidade, né? Um espaço que você agrega os saberes. Um espaço de saberes diferentes, como já foi falado pela Dalvina, né? Não existe ninguém melhor do que o outro porque tem um título, é só um título, mas existe o conhecimento diferente. A gente aprende e vai tentando agregar, articular esse conhecimento, como é também o pedido do seu Sérgio, né? Isso é urgente, né? Articular o trabalho prático, como ele falou, a teoria. E tudo isso nós construímos dessa forma, né? Nos juntando, né? Nos círculos de saberes, na socialização de culturas, de histórias, na socialização de superação. E como escola, nós precisamos assim traçar uma caminhada para conhecer principalmente o que é o currículo e compreender que o currículo ele é construído no chão da escola. Ele é construído junto com as pessoas protagonistas dos territórios ribeirinhos. A partir disso, é possível nós até começarmos a nos identificar como os ribeirinhos, porque quando a gente fala assim, os povos ribeirinhos, se você imagina que são só as pessoas que moram, né, as pessoas que vivem às margens das águas, mas eu entendo que nós lá em Parintins também somos ribeirinhos, porque o estado do Amazonas ele é entre águas e florestas, e Parintins também alaga, né? Então, a minha família lá na Santa Clara, de vez em quando a gente fica na maromba.
De vez em quando vem a enchente grande. Então é uma cultura nossa. Essa é a nossa vida diante da soberania da natureza. E a escola no campo, ela precisa ser esse ambiente social, esse ambiente que ele forma para a vida, que ele forma o estudante, que ele seja um cidadão, né, que ele possa também tecer suas escolhas, porque tudo parte do princípio da escolha. Eu escolher o tipo de conhecimento que vai ser ensinado, o currículo que vai ser construído. E nós, professores, nós não somos assim o dono do saber, mas como foi falado pelo Marcos e também é um legado de Paulo Freire, nós mediamos isso. Nós vamos conduzindo esse caminho, nós vamos criando outras formas de caminhar. A partir do momento que nós começamos a compreender, nós vamos criando outras maneiras de abordar determinadas situações. E é dessa forma, né, na nossa caminhada, e nós estamos aqui para aprender muito mais, principalmente assim, como escola, nós precisamos andar rápido, né, seu Sérgio Muniz? Tem que ser correndo agora, tentar articular tudo isso, tentar compreender que toda a orientação que vem do macrosistema, que vem das secretarias, elas são orientações. Elas não são conhecimentos para serem reproduzidos na escola, mas elas são vem esse conhecimento para ser agregado ao conhecimento da comunidade, à cultura da comunidade, à atividade prática da comunidade, ao trabalho comunitário, que principalmente, como eu falei, as comunidades, elas são espaços de produção de vida. Chegou em agosto, eu precisei entender, né? Então eu sempre aconselho eles, vão estudar, façam uma academia, depois para vocês trabalharem, onde vocês quiserem, vocês podem trabalhar aqui também, né? Vocês podem, são novos, jovens, né? Pode depois estar ali no meu lugar, sem problema. Daqui com uns 5 anos, 6 anos, estou aposentada. E eu cobro o que eu falo para eles, sempre eu incentivo. Não sei, quer ser eu, diz a moda, eu sempre falo assim que se ele quiser voltar para trabalhar aqui é ótimo, mas também eles querem, nem sempre, eles pensam assim que muitas vezes o trabalho daqui não dá para eles viverem bem, mas dá. Nós temos um exemplo aí do Adilson, né? Foi estudar, voltou, tem o seu trabalho, eu tenho certeza que ele vive bem. E ele defende, assim, o que me admira nele, eu tenho sempre uma admiração, falo até na minha casa, assim, que ele sempre defende o todo, ele nunca pensa só nele, ele sempre está pensando no todo. Então é isso que quem lê Paulo Freire vê na leitura do livro dele, que ele sempre trabalha com o todo, sempre pensando no todo, não é só em mim, só em você. Você tem que pensar no outro. Aquela moça ali também falou bonito, sempre pensando no outro, né? Que bom, que legal, todos aqui falaram isso. Então é bom para os jovens escutarem isso, né? Para eles terem uma nova visão de não pensar só em si, mas pensar no outro, né? Uma frase eu estava lendo, Paulo Freire fala assim, que ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Trocando esse conhecimento, né? E que eles aprendam e tentam também já aprender, ajudando um ao outro, né? Então,